Quando eu era criança, eu tinha uma certeza absoluta. Os adultos sabem de tudo. Se o chuveiro queimava, o meu padrasto sabia arrumar. Se eu tava doente, a minha mãe sabia exatamente qual remédio eu tinha que tomar. Eles passavam aquela confiança de quem sabe exatamente pra onde tá indo e o que tá fazendo. E aí eu olhava pra eles e pensava, pô, quando eu crescer, eu vou ter toda essa confiança e segurança também. Daí eu cresci e a realidade foi um soco na cara. Porque hoje eu mal sei cozinhar feijão sem ter aquele receio de que a panela de pressão vai explodir a qualquer momento. Só que a real é que ninguém recebeu um manual de como viver. Só tá todo mundo improvisando o tempo todo. Então vamos criar aqui a pasta 013. Sabe aquele momento em que a ficha cai? Pra mim foi quando eu precisei resolver uma burocracia no meu banco, né? Eu olhei pro gerente, um cara de terno e barba feita, e eu percebi que ele tava tão perdido quanto eu. Era como se ele estivesse chutando, assim, os botões do computador. Daí eu vi e pensei, caraca, é tudo teatro, assim. A gente bota um terno, faz uma cara séria, mas no fundo ninguém sabe o que tá fazendo direito. Eu cresci achando que ia ter uma linha de chegada. Que um dia, do nada, pá, virei adulto. E aí eu ia ganhar o download todo, assim, da sabedoria, sabe? Só que não existe esse download. A gente só fica mais alto, alguns nem isso, e com mais dor nas costas, basicamente. Eu acho que eu continuo sendo a mesma criança de 8 anos, só que agora eu tenho cartão de crédito e ninguém precisa me mandar dormir. É bizarro porque às vezes eu fico esperando o adulto responsável chegar, só que aí eu lembro que o adulto responsável era pra ser eu. Isso mudou muito a visão que eu tinha sobre adultos saberem de tudo, ou mais especificamente sobre meus pais saberem de tudo. Porque eu lembro muito de julgar eles por decisões que eu considerava errada. Por exemplo, por que meu pai pintou a casa dessa cor? Por que minha mãe comprou essa comida e não outra? Por que meu pai brigou com a minha mãe por causa disso que é tão idiota? Hoje eu faço as contas e vejo que, pô, minha mãe tinha 34 anos quando me teve. 34 anos. Eles não eram sábios, como eu pensava. Eles só eram jovens assustados, tentando cuidar de um ser humano, de dois, na verdade, né, somente é o meu irmão. É como se, sei lá, meus pais estivessem pilotando um avião pegando fogo e mesmo assim sorrindo pra gente no banco de trás. Faz sentido? Isso aí também me leva a pensar no mundo corporativo. Escritório, reuniões, LinkedIn. Pra mim é como se o mundo corporativo fosse o maior RPG do mundo. Tá todo mundo interpretando um personagem. Aí tem aquele clássico, né, que direto o pessoal posta no TikTok, que é quando tu entra numa reunião, aí tá todo mundo falando umas palavras que não tem motivo tá falando desse jeito. Budget, deadline, brainstorm. Mas aí se tu olhar no fundo do olho da pessoa, tu vê que ela tá pensando algo como: pô, espero que ninguém perceba que há 5 minutos atrás eu tava tendo que pesquisar no tradutor o que era budget. Eu sinto muito isso no mundo corporativo, né, que nem eu comentei. Porque todo lugar hoje em dia existe um especialista, né? Se tu entra no Instagram, o que mais tem é anúncio de especialista em tráfego pago, especialista em transformar o seu negócio em algo lucrativo. Tem especialista pra tudo hoje. E daí, se um cliente me contrata pra fazer uma identidade, ou enfim, ele acha que eu sou especialista. E, pô, querendo ou não, eu sou, porque eu estudo muito o que eu tô fazendo, o que eu tô praticando. Mas daí bate aquela síndrome do impostor, né? Só que no final das contas, todo mundo é impostor, eu acho. Se alguém te disser que tem certeza absoluta de uma coisa, pô, cai fora, velho. Esse cara ou é maluco ou é mentiroso. Porque eu acho que a certeza, ela tem um certo perigo, assim. Porque o adulto que sabe de tudo, ele é aquele tio chato que não aceita a opinião de ninguém. Eu acho que a dúvida, ela é mais honesta. Admitir eu não sei, eu acho que é a coisa mais adulta que tem. Eu até já fiz uma opinando sobre isso, vou deixar fixado aqui. Mas que nem eu comentei lá, a gente tem uma certa vergonha, né? Porque a gente meio que foi ensinado na escola que sempre tem que ter uma resposta na ponta da língua. Só que, na real, a resposta certa geralmente é algo como depende, ou então vou ver e te aviso. Hoje em dia eu vejo a vida adulta mais ou menos como um caos, só que organizado. De longe parece uma bagunça. Essa foto aqui é perfeita pra isso. Só que de perto tu vê que não é
tanta bagunça assim como tu achava. Até parece meio bonito, meio estruturado. Eu acho que nossas casas são assim, nossas carreiras são assim, nossos relacionamentos são assim. A gente vai remendando o pneu com o carro andando, né? E eu acho que tem uma certa libertação nisso, saca? Quando tu percebe que ninguém sabe de nada, a pressão diminui, ninguém tá no controle, o volante tá solto. Isso dá medo, mas também tira um certo peso das costas. Eu não preciso ser perfeito, porque ninguém é. Eu acho que a parte mais difícil é perdoar os nossos pais por simplesmente serem humanos. A gente cresce com mágoa de coisas que eles fizeram ou deixaram de fazer. Só que quando tu vira adulto, tu entende o contexto, né? Tu entende o cansaço, tu entende o medo de faltar dinheiro, tu entende a frustração de um sonho que não deu certo. E aí tu não olha mais pra eles como super-heróis, tu olha como sobreviventes, como seres humanos. E isso gera uma empatia absurda. Eu acho que o mundo ideal, assim, pra mim, é tu conseguir manter a curiosidade de criança com a responsabilidade do adulto. Porque se a gente acha que já sabe de tudo, a gente não aprende nada novo, a gente morre por dentro. O adulto chato é aquele que parou de perguntar por quê pras coisas. Eu quero continuar sem saber de tudo, quero continuar sendo surpreendido. Porque eu acho que ser surpreendido é um sentimento muito bom pra gente abandonar. Então, não faz sentido querer saber de absolutamente tudo. E às vezes até não saber de certas coisas é melhor e mais benéfico. Mas, enfim, vamos ver como é que ficou o moodboard de hoje. Então, a gente comentou sobre a ilusão de colocar um terno e fazer uma cara séria, como o cara do banco fez. Também sobre a criança interior, que, no meu ponto de vista, a gente sempre tem que manter junto com a gente. É um show de improviso, onde todo mundo tá tentando fazer a cena funcionar. E até, talvez, ser adulto seja sobre isso. Sobre aceitar que a gente não tem as respostas, mas continuar tentando resolver os problemas mesmo assim. É acordar, tomar café, fingir que sabe o que tá fazendo e torcer pro melhor. E se der errado, pô, paciência. A gente tenta de novo amanhã. Ninguém tá anotando o placar mesmo. Se errou mais do que acertou, então eu tô pensando um pouco mais assim hoje em dia. Se eu tô me sentindo uma farsa hoje, pô, relaxa, sabe? O cara do meu lado também tá. O meu chefe também tá. Meus pais talvez até estejam também. A gente tá todo mundo junto num barco furado, tirando a água com balde e rindo do absurdo que é existir. Mas enfim, isso aqui é só uma opinião pessoal que muito provavelmente daqui a um ano já vai ser completamente diferente.